Olá, meus amigos aqui da Rádio Jovem Pan Goiânia e Jovem Pan Caldas Novas. Eu sou o Camorim e aqui, honrosamente, eu tenho a participação e o orgulho de bater um papo muito bacana sobre economia. Você sabe que eu gosto de falar muito isso. Eu estou todas as segundas-feiras, das 8h30 às 10 horas da manhã, falando de economia e negócios na Rádio Jovem Pan. E eu estou aqui com o ex-vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto, e também ele é conselheiro de um nome que, olha, ele é detalhado, e eu vou ler para você aqui agora. É o Policy Center for the New South. Ele é conselheiro também, mas fica aí, porque eu também vou perguntar para o nosso entrevistado aqui, o meu amigo, Otaviano Canuto, o que faz o Policy Center? É interessante para todos nós conhecermos um pouco esse trabalho. Otaviano, prazer. Prazer, grande. Bem-vindo aqui. Meu. É uma honra ter essa oportunidade de bater um papo sobre economia, que eu gosto bastante, particularmente. Vamos falar um pouco da macroeconomia, falar um pouco do Brasil. Recentemente tivemos decisão do Copom e está dividido. Alguns acham que sim, acham que não, mas nós vamos batendo um papo. Para começarmos esse bate-papo, o que faz o Policy Center of the New South? É um think tank que produz estudos e organiza eventos e congrega material sobre os países não desenvolvidos no mundo. Okay. A base física dele é no Marrocos, entendi. mas eu moro em Washington, trabalho em Washington, viajo sempre com frequência, mês que vem eu vou à Índia, e tenho uma obrigação de ir lá 2 vezes por ano, passo lá 10 dias. E tem pesquisadores, vários dos meus ex-colegas, eu também sou aposentado do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, e alguns dos meus colegas foram contratados por esse think tank para justamente congregar pensamento sobre temas diversos, temas de macroeconomia, temas de desenvolvimento e assim por diante. Para os países que justamente estão em desenvolvimento. Exatamente. Tanto na área saúde, na área de economia, na área de educação. Principalmente economia e relações internacionais, com algumas especialidades. Tem muita gente boa no centro sobre infraestrutura. Ótimo. Que é muito carente em vários países em desenvolvimento, né? Isso. Africanos, até sul-americanos. Aqui. Brasil. Exatamente. O Brasil tem 40 anos que nós estamos investindo menos do que o que deveríamos, em infraestrutura. E isso cobra um preço, inclusive, do crescimento potencial brasileiro. Com certeza, não há dúvida disso. Mas agora vamos voltar um pouco para a macroeconomia. Hoje, no seu discurso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele deu um discurso, obviamente, para um fórum, e ele comentou, o senhor que já foi vice-presidente do Banco Mundial, ele salientou que as instituições internacionais, elas precisam sofrer mudanças, que elas estão arcaicas, tanto o FMI quanto o Banco Mundial. Aí ele enalteceu o Banco dos BRICS, enfim, ele provocou discussões que nunca ninguém provocou. O que o senhor pensa a respeito disso? O senhor que viveu no Banco Mundial há muito tempo. Não, o Lula, esse discurso deve ter sido em Paris. Foi em Paris hoje. Na reunião do Macron. Exato. Que é uma reunião justamente que tem um dos temas, reforma das instituições multilaterais. É apenas um dos eventos esse ano. Isso deve culminar com a reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que vai ocorrer em outubro no Marrocos, em Marrakech. Há uma percepção já há algum tempo que essas instituições, particularmente o caso do Banco Mundial, têm que fazer um pouco mais no que diz respeito aos bens públicos globais. Por exemplo, a questão da mudança climática. Que é um tema que está na moda, né? Por necessidade, né? Claro. Onde, digamos assim, na margem, o esforço para cortar a emissão do carbono vai ser mais necessário é nos países em desenvolvimento, que na margem, mesmo tirando China, já são aqueles que estão mais colocando carbono lá em cima.
E, ao mesmo tempo, esses países mais pobres, eles têm menos condições de fazer os investimentos públicos nessa direção. Então, mais do que nunca, os principais culpados pela quantidade de carbono lá em cima, que são os países hoje avançados, tem que dar uma contribuição extra, inclusive com transferências de dinheiro, para ajudar os países em desenvolvimento a fazer os investimentos em mitigação, em não só adaptação, mas em cortar. Tem que pagar a gente para manter a Amazônia em pé. Foi o que ele pediu hoje, inclusive. Ele pediu recursos dos países mais ricos que não cumprem e eles acreditam que precisa. O Lula, principalmente, acredita que precisa de recursos para bancar a Amazônia, que não é barato. E tem contas mostrando como para o mundo sairá mais barato pagar o Brasil para conservar a Amazônia do que outras formas de parar a emissão de carbono lá para a atmosfera. O Brasil é um ente bem particular nesse cenário. Trabalho com isso há 19 anos, não necessariamente com mudança climática, mas com tudo que diz respeito a Brasil, lá fora. Nós temos uma matriz energética limpa, das mais limpas do mundo. Mais de 50% da nossa energia consumida no país vem de fontes renováveis. Claro, por conta da contribuição da energia hidrelétrica, mas não importa. O Brasil tem mais de 50% do seu consumo de energia feito a partir de bases renováveis. Fantástico. Fantástico. Problema. Quando você põe a conta negativa nessa agenda de jogar carbono lá em cima do desmatamento da Amazônia, aí a nossa conta vira negativa. Claro. Então somos ótimos em energia, mas a nossa contribuição negativa em termos de emissão de carbono por conta do ritmo de desmatamento da Amazônia joga lá embaixo. Pois bem, se o mundo quiser, isso afeta o mundo inteiro. Com certeza. Né? Com certeza. Então, existe uma lógica de pagamento pelo resto do mundo para que o Brasil, digamos assim, diz, olha, não vou deixar a Amazônia ser desmatada, mas vocês vão me pagar por isso. Então, o Banco Mundial tem que ser reformado para trabalhar mais com essas questões. Entendi. Agora, o Banco Mundial vai precisar de dinheiro, vai precisar de capital, né? de recursos, porque hoje o Banco Mundial ficou pequeno. Pequeno em relação às necessidades e pequeno também em relação ao que fazem os mercados financeiros e assim por diante. Claro. Então, eu entendo a chamada do Lula... Uma provocação interessante. Nessa direção, exato. Entendi. Agora, para nós finalizarmos, acho que todos os nossos ouvintes estão trazendo para o Brasil, o senhor que é altamente experiente, vice-presidente do Banco Mundial, tem uma visão do mundo muito diferenciada, trazendo para o nosso Brasil. A semana passada nós tivemos reunião do Copom. A Faria Lima está dividida. Alguns acreditam que poderia ter sido 0,25 menos, que não afetaria nada, e outros acham que a posição conservadora de Roberto Campos Neto foi interessante. O que o senhor opina sobre a taxa de juros do Brasil, que é uma das maiores do mundo? Sim. A rigor, você leva em conta os decisores de bancos centrais, leva em conta, colegiado, é um né, colegiado, leva em conta algumas variáveis. É fato que os sinais vindo do que respeita à inflação têm vindo melhor do que o que se esperava. É fato também que o Banco Central já poderia ter sinalizado nessa reunião mais à frente uma queda. Não fez bem nesse contexto a guerra declaratória feita pelo governo, porque isso põe, inclusive, o Banco Central numa condição que é o seguinte: mesmo que a decisão técnica fosse na direção de baixar, se baixa, aí é porque o governo... É uma questão política, né? Não demonstra independência do Banco Central, né? E o que a gente vai, uma das divergências, como você muito bem descreveu, vão ser em torno de, já poderia ter sido 25 pontos agora, não. Que não farão muita diferença. Sim. Estão altas, as expectativas de inflação melhoradas, mas ainda não estamos lá. Você tem uma meta que nós continuamos tendo os agentes econômicos esperando uma inflação
em 2023 que ainda vai estar acima da meta. Então, é uma lógica porque que o Banco Central no Brasil escolheu continuar sendo conservador um tempo para ter certeza quando baixar. Agora, os que me consultam, os meus clientes e assim por diante, eu antevejo uma queda em agosto. A curva de juros futuros já estava demonstrando Já está demonstrando isso. Então, mesmo com a Selic não tendo caído, como você bem observou, a curva já mostra como o mercado tendência antecipa. Mais uma vez, nosso tempo já estão colocando plaquinha lá de 1 minuto para acabar. Se me permite, professor, muito prazer. Prazer meu. Olha, muito obrigado. Você, nosso ouvinte, com certeza foi curto o espaço, mas muito enriquecedor a todos nós, porque nós temos aqui um professor de primeiríssima qualidade, falando para você de macroeconomia e um pouco de Brasil também. Muito obrigado e até o próximo.